Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Antes de continuar, quero só voltar um pouquinho ao que nós vimos anteriormente, que foram as conjunções coordenativas, tá certo? Eu espero que vocês, antes de assistir essa aula, dêem uma olhadinha, tudo bem? Porque mais à frente será necessário e com a aula de hoje vai unir esses dois assuntos e fortalecerá mais ainda o que vocês viram anteriormente e o que irão ver agora, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje será frase, oração e período. Algumas séries lá atrás já tínhamos visto aí a questão das frases, não é isso? Hoje vamos rever, só que aumentar um pouquinho o nível delas, ok? Então vamos lá. Frase. Frase é um enunciado de sentido completo, certo? Sentido completo. Pode ser formada por uma só palavra ou por várias, entre as quais inclui ou não um verbo. Então, se for frase nominal, não haverá verbo. Se for frase verbal, obviamente que na sua estrutura irá conter um verbo ou mais. Veremos mais adiante. Então vamos lá. Cada frase ela poderá ter uma entonação diferente. Ela poderá ser exclamativa, no caso exteriorizando um sentimento, poderá ser interrogativa com o objetivo de obter informações, tá certo? E pode ser declarativa quando se informa ou nega algo. Eu posso ter uma frase também imperativa, ok? Então vamos lá. Cada uma destas aqui, socorro, a outra, o telefone está tocando. As notícias sobre determinado assunto nem sempre são divulgadas do mesmo jeito. Já reparou no que acontece quando dois dos seus amigos brigam? Ok? Então podem perceber que dependendo da entonação, elas têm o objetivo de transmitir uma determinada informação, só que vai depender muito da entonação, do emprego aí, voltando um pouquinho o que nós vimos anteriormente, das pontuações, certo? Então, que atitude medíocre. Um jornal nem sempre pode ser a favor da situação. A outra, escreva. Para entender bem o assunto, é melhor colher informações e opiniões de fontes diferentes. Ok? Então, como podem perceber, temos aí frases declarativas, temos frases declarativas negativas, temos exclamativas, interrogativas, ok? Como eu já adiantei um pouquinho, vamos ver agora a questão da classificação das frases, ok? Então, antes de ver especificamente cada uma delas, vamos observar o seguinte: temos frases declarativas, essa poderá ser dividida em duas ou em outras duas, interrogativa, exclamativa e imperativa. Então vamos lá analisar cada uma delas mais especificamente. Interrogativa introduz algum tipo de questionamento, ou seja, a intenção dela é obter informações. Um exemplo disso: você é um dos que se preocupa com a poluição? Ok? Então, vamos a outro tipo de frase, que é a frase exclamativa, onde ela está exteriorizando um sentimento. Demonstra um estado emotivo. Exemplo: você começou a se preocupar com a poluição. Ok? Então, vamos aí. A imperativa, ela vai expressar o quê? Ordem, pedido, conselho. Exemplo disso: preocupe-se com a poluição. A próxima frase será a frase indeclarativa. A frase declarativa, como eu falei anteriormente, ela poderá ser dividida em duas, certo? Quando eu afirmo, eu tenho uma afirmação, e quando eu tenho uma negação. Ou seja, eu estou informando, eu tenho uma frase que ela vai trazer uma informação, e essa informação ela pode ser uma informação que afirma ou nega. Ok? Então, o homem
o homem está preocupado com a poluição. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma informação e esta informação, ela é uma informação afirmativa. A outra, o homem não está preocupado com a poluição. Olha aqui, eu tenho uma frase declarativa, ou seja, uma informação que ela é negativa. Ok? Então, vamos lá adiante. Temos aí, lá no início desta aula eu falei que temos aí frase nominal e frase verbal. Frase nominal é aquela que não tem em sua estrutura um verbo, não está organizada em torno de um verbo. Enquanto na verbal ocorre o contrário disso. Eu tenho uma estrutura organizada em torno de um verbo. Tudo bem? Então vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo aqui, fogo. Cuidado, belo serviço seu. Como você pode analisar a estrutura dessas frases? Elas não contam com a presença de verbo. Fazendo com isso, trata-se de uma frase nominal. Enquanto no próximo exemplo aqui, eu tenho comemoraram o dia da sogra. Então, comemoraram. Eu tenho, na estrutura desta frase, a presença de um verbo, caracterizando assim uma frase verbal. O balão subiu, ok? Então, temos aí uma repetição de verbos. Tudo bem? Então, vamos mais adiante. Espero que tenha ficado claro isso. Obviamente que está muito claro, porque já vimos isso anteriormente. Caso alguém tenha esquecido um pouco, esse foi o momento até mesmo de rever o que tínhamos visto anteriormente. Tudo bem? Então, vamos lá mais adiante. Oração. Certo? Quando se trata de oração, gente, na verdade é isso, estrutura-se em torno de um verbo ou de uma frase, ou de uma locução verbal. Caso tenham esquecido um pouquinho, locução verbal trata-se de quê? Trata-se de um verbo auxiliar, um verbo principal mais um verbo auxiliar, ok? Desses dois verbos que irão ter a significação de um só, podem notar que um estará flexionado e o outro não, ok? Então, veremos isso mais adiante. Então, na oração eu terei a presença de um verbo, ok? Ou de uma locução verbal. Lembrando que locução verbal, ele é contado como apenas um verbo também. O núcleo da oração é sempre um verbo. Como eu falei, oração, a estrutura está organizada em torno de um verbo. Agora vamos prestar atenção aqui, certo, gente? Toda frase verbal é uma oração, mas nem toda oração é uma frase verbal. Só, professor, complicou um pouquinho. Não complicou nada, certo? O que está querendo dizer aí é que só é frase se ela possuir seu sentido completo, certo? Então, por isso que diz, nem toda oração, ela é uma frase verbal. E frase verbal, ela é completa. E algumas orações, elas precisam de outras orações para ter o sentido completo. Por isso que eu tenho esta afirmativa aqui, em que diz que nem toda oração, ela é uma frase verbal. Por quê? Frase verbal, ela tem seu sentido completo. E algumas orações, que veremos mais adiante, por isso que foi importante, quando eu pedi para que vocês pudessem ver a questão de conjunções coordenativas, mas não coordenativas, mas outros tipos de conjunções, tá certo? Porque isso vai facilitar o seu entendimento. Por quê? Eu tenho uma oração que vai precisar de uma outra oração para constituir um sentido. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho esta afirmativa aqui, que nem toda oração é uma frase verbal, porque algumas apresentam seu sentido incompleto. Vamos analisar um exemplo aqui. A população precisa de saneamento básico. Aqui eu tenho uma oração, sentido completo, uma frase verbal. Agora, nesse caso aqui, Rosana terminou a leitura do livro, certo? Eu tenho aqui essa primeira oração. Já a segunda oração, que comprou. Que comprou o quê? Certo? Que comprou o quê? Eu tenho aqui, professor, mas esse verbo aqui, como eu estudei lá atrás,
ele está parecendo um verbo intransitivo. Não é não, certo? Quem compra, compra alguma coisa. Então, eu precisaria de um complemento, certo? Ou no mínimo a estrutura aqui ela está equivocada. Não, na verdade, ela vem a confirmar o que nós vimos anteriormente. Nem toda oração será uma frase verbal. Por quê? Ela não tem o sentido completo. Foi o que aconteceu aqui nesta segunda oração. Ela não tem o seu sentido completo. Com isso, ela não constitui uma frase verbal. Porque ela não tem o seu sentido completo. Ok? Então, entendido isso, vamos adiante. Outro exemplo. Queremos que a justiça impere no Brasil. Podem perceber que eu tenho aqui duas orações, certo? Eu tenho duas orações. E essas orações, elas se completam? Queremos. Se completam sim. Esta oração está sendo completada com esta aqui, ok? Então, nesse caso aqui, isso tudo aqui vai constituir oração. Ou seja, será uma frase verbal. Por que será uma frase verbal? Porque uma oração, porque trata-se de uma frase verbal com sentido completo. Eu tenho uma oração que transmite uma informação. Tudo bem? Aliás, uma informação, uma declaração afirmativa. Vamos mais adiante. Período. Período seria o quê? Seria uma expressão contendo mais de duas orações. Ok? Então vamos lá. Que saudade sentimos da infância? Temos aqui um verbo, ou seja, eu tenho apenas um período. É um período simples, ou período absoluto, certo? Agora, quando se trata de período composto, certo? Que vem a confirmar o que eu falei agora há pouco, mais de duas orações. No caso, será o período composto. As janelas fecharam-se e a família saiu. Aqui eu tenho um período composto, um período, certo? Onde eu tenho a presença de dois verbos, ou poderei ter bem mais que isso. Vamos mais adiante. Período é a frase organizada com uma ou várias orações. Eu tenho um período simples, que eu posso chamar de período absoluto, e eu tenho um período aqui composto. A questão aqui com a presença de dois verbos. Tudo bem? Vamos adiante. Dois sujeitos conversaram no trem. Temos aí o verbo. Agora na segunda. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Temos aqui na primeira oração, uma segunda oração, nesse caso vai constituir o quê? Um período composto, certo? E esse período composto será, como você viu lá um pouquinho no capítulo anterior, introduzido por ideias opostas. No caso aqui, se fosse para classificar, eu teria uma conjunção adversativa. Se é uma conjunção adversativa, então provavelmente trata-se de um período composto por coordenação, sendo ela sindética adversativa. Tudo bem? Vamos adiante não, é isso. O adiante agora que eu quero passar para vocês são as atividades, tá certo? Então será encaminhada a atividade para você, deverá realizar e quando possível, reveja o vídeo novamente e leia o material. Tchau, gente, até a próxima aula.